Oi, turma! Na aula de hoje, nós vamos ver como faz a representação de números racionais na reta numérica. Vocês se lembram que números racionais são números que podem ser escritos em forma de fração. Então, na realidade, a gente vai pegar uma fração e colocar na reta numérica. E ao colocar esses números na reta numérica, a gente faz uma associação por um ponto, tá? A gente representa eles por meio de um ponto na reta. Então, eu coloquei aqui uma reta de exemplo para vocês verem como é que fica, né? Então, aqui é o número 0, que eu estou representando pelo ponto O número 1 pelo ponto A, o número 2 pelo ponto B e assim por diante. Aqui o menos 1 por A', o número menos 2 por B', o menos 3 por C' e assim por diante. Vocês percebem que entre o 0 e o 1, nós temos a fração 1/2, representada aqui. Entre o 1 e o 2, nós temos o número decimal 1,3. Entre o 2 e o 3, tem a fração 11 quartos. E a mesma coisa acontece aqui do lado esquerdo, né? Os números negativos. Bom, como que faz para representar a fração 1/2? Você pega o primeiro inteiro saindo do zero, sempre saindo do zero. Então, do 0 até o 1 é o primeiro inteiro. É o primeiro segmento de reta que aparece. Então, esse segmento de reta você vai dividir em duas partes iguais. Por que em duas partes? Porque o denominador é 2. E vai pegar, saindo do zero, uma das partes só. E onde terminar aquela parte, você põe um pontinho. Por que uma parte? Porque o numerador é 1. Ok? E essa fração, e esse número 1,3? 1,3, pessoal, é a mesma coisa que... Deixa eu pegar aqui. É a mesma coisa... Eita, não vai escrever? 1,3 é a mesma coisa que 13 décimos. Então, é como se você pegasse o primeiro inteiro saindo aqui do zero, ó, e divide em 10 pedaços. Então, você tem que... Então, aqui, nesse pedaço aqui, ó, nesse segmento de reta, você vai ter 10 pedacinhos minúsculos. Mas é para pegar 13. Como que você pega 13 se só tem 10? Então, você divide o próximo inteiro, que é de 1 a 2. Divide em 10, e aí você vai pegar 10 pedacinhos daqui e mais 3 pedacinhos aqui, tá? Então, de maneira que 10 pedacinhos mais 3 pedacinhos vai dar o 13 pedacinhos de um inteiro que foi dividido em 10 partes iguais. E esse 11 quartos? Ó, você vai dividir cada inteiro em 4 partes e vai pegar 11 partes. Então, olha, ao dividir o primeiro inteiro em 4 partes, você só tem 4 partes, mas precisa pegar 11. O que que você faz? Divide o próximo em 4. Então, eu vou ter 4 do primeiro com mais 4 do segundo, eu vou ter 8 partes, e eu preciso de 11. Então, divide o próximo inteiro em 4 partes, e aí pega 4 daqui com mais 4 daqui são 8, com mais 3, 11. Então, esse aqui, ó, é a representação do número 11 quartos. Eu, particularmente, acho muito mais fácil representar um número racional na reta numérica se o número estiver em forma de número decimal, se a fração estiver em forma de número decimal. Então, eu já fiz aqui, por exemplo, que 1/3 é a mesma coisa que 0,333. Eu já dividi, né? Eu peguei o 1, dividi por 3, que dá 0. 0 vezes 3 dá 0. 1 menos 0 dá 1. Para continuar, acrescento um 0 e uma vírgula. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? 3. Aí 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 dá 1. Para continuar, outro 0. E você vai ver que vai dar 0,333. Esse 3 vai aparecer pro resto da vida, tá? Bom, e como é que eu faço para pegar um número decimal e escrever na reta numérica? Seguinte, você vai trabalhar com aproximação. Então, a aproximação, você vai trabalhar só com a primeira casa decimal. Vamos trabalhar com... Porque na reta numérica não tem como a gente colocar exatamente no lugar certinho, tá? Então, a gente coloca sempre na base do mais ou menos. Então, a gente tem uma reta numérica, eu vou marcar aqui o número 0 e aqui o número 1.
E esse 0,3, ele é um número que é maior do que zero, porque é 0, alguma coisa. Então, é 0 mais alguma coisa. Então, é maior do que zero. Mas é menor do que 1. Então, ele está aqui, ó, nessa região. Esse número está nessa região. Entre o 0... Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Entre o 0... Vai estar aqui, entre o 0 e o 1, tá? E aí você vai pensar do seguinte, se tivesse escrito 0,5, era bem aqui no meio, tá? Aí, um pouquinho mais para cá, seria 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, até chegar no 1. Então, o 0,3, ele vai estar antes do 0,5, tá? Então, aqui seria 0. O primeiro pedacinho, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5. Então, ele está mais ou menos aqui. Então, esse espaço aqui, ó, esse número aqui, é que representa o número 0,333, porque a gente trabalha na base do mais ou menos. Então, o que você precisa ter noção? De onde está mais ou menos posicionado aquele número. Onde ele está posicionado? Então, a primeira coisa é saber que ele está entre 0 e 1. Se é 0,3 e bem no meio tem um 0,5. Então, se é 0,3, ele vai estar à esquerda do 0,5. Se fosse 0,1, ele estava mais próximo do 0. Se fosse 0,9, estaria mais próximo do 1, tá? E é assim que você faz.